Eu recebo aqui no Papo Franco a senadora Cátia Abreu. 2 vezes deputada federal, pegou no final do mandato de deputada federal, 2 vezes senadora da República, candidata ao 3º mandato de senadora. Eu fui na convenção do PP e escutei ela contar essa história. Quão poucas mulheres se reelegem no Senado e só tem homem com 3º mandato, é isso? Bem-vinda, senadora, conta isso para nós. Obrigada, Roberta, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui nessa audiência maravilhosa que você tem. E você sabe que eu só fui descobrir esse número há bem pouco tempo, eu nunca tinha me atentado a isso. O Senado tem 133 anos de existência, sendo que 145 senadores já conseguiram mais de um mandato e só 4 mulheres conseguiram mais de um mandato. E eu sou uma delas. Dessas 4, só uma conseguiu 3 mandatos. As outras 3, inclusive eu, só 2 mandatos. Então, o meu desafio agora é fazer parte desse grupo meio a meio. 2 com 2 e 2 com 3. Enquanto que os homens, mais de 50 senadores conseguiram 3 mandatos. Então, uma figura mostra para vocês o quanto que a vida da mulher na política, sem coitadismo, sem querer fazer de vítima, o quanto as barreiras são grandes para as mulheres na Câmara e principalmente no Senado. Não seria diferente porque as mulheres, ao longo da história, tiveram seus direitos tolhidos, né? Há pouco tempo que as mulheres votam e há bem pouco tempo que as mulheres disputam o voto. Mas, senadora, por onde a gente passa, os seus adversários alegam que a senhora já teve muito tempo. Por que esse novo mandato? Qual a necessidade? Eu sei que a senhora tem a sua vida resolvida e não está na política nem por dinheiro, nem para esses motivos. Por que a senhora se colocou nessa posição, numa eleição de uma vaga só, que não é uma eleição fácil, buscar esse outro mandato? Só esse comentário que você fez de que as mulheres votam há tão pouco tempo, porque desde então, e ainda prevalece até hoje, que política é coisa de homem. Então, para você ver o ranço que vem cultural, né, e que às vezes não é nem notado conscientemente, mas ainda hoje, inconscientemente, a política é lugar de homem. Por isso tem tão poucas mulheres com mandato no país, e no nosso Tocantins não é diferente. Bom, Roberta, agora em direto à sua pergunta, eu agradeço por ela. Na verdade, mais uma vez, eu quero fortalecer esse grupo de apenas 4, né? Mas eu me sinto muito forte e muito disposta a continuar ajudando o Estado. Há 35 anos atrás, quando eu vim para o Tocantins, todo mundo achou um absurdo quando eu fiquei viúva. Tem que ir embora, vamos embora para Goiânia, sua família está lá e tal, tal. Eu tinha todos os motivos para ir. Menino pequeno, grávida, sem saber o que era roça, analfabeta no campo. E mais uma vez, nessa época, eu insisti e falei, vou ficar, eu quero ficar aqui. Foi uma coisa, assim, uma força e uma certeza tão grande que eu até hoje não tenho explicação concreta. Eu sou religiosa, sou cristã, acredito muito na força do Espírito Santo, sou devota. Então eu tenho a convicção que o Espírito Santo te move. Então eu fui movida, eu creio, pelo Espírito Santo, não só eu sou movida pelo Espírito Santo, todos são. E essa certeza e essa força acho que veio daí. E aí, 35 anos se passaram de muita dedicação, de muito trabalho, e eu me apaixonei por tudo isso. Eu lá atrás, nos 35 anos atrás, eu queria ser uma psicóloga. Eu tenho diploma de psicóloga. Quando no último ano me formei, o último ano aconteceu a tragédia e eu fiquei viúva e tive que guardar o meu sonho antigo, o meu diploma, e partir para uma nova etapa. Então, isso foi construído em 35 anos e aos 60 eu chego, então, com toda a disposição de 25 anos, quando eu tinha 25 anos de idade. A vontade de servir, a vontade de fazer, a vontade de lutar, a vontade de resolver. Então não é aquela coisa boazinha, ai, eu quero ajudar o meu povo. Não, é uma coisa muito pragmática, muito forte dentro de mim, que eu tenho muita vontade de transformar a vida das pessoas numa vida melhor. Ah, quem é você para isso? Não, eu sou apenas a Cátia Regina de Abreu, filha da Dona Vera e do seu João, que tem um mandato poderoso de senadora e que sabe aproveitar o mandato para transformar a vida das pessoas. Não posso tudo? Não, mas posso muito. E toda a oportunidade que eu tenho te dei para isso. Então, aos 60, de novo, a minha mãe, meus familiares, agora chega, volta, vamos descansar, vamos viajar, aproveitar a vida. Aí eu falo, mãe,
O seu jeito de aproveitar a vida é um, o meu jeito de aproveitar a vida é outro. Minha mãe adora viajar. O e-mail dela é verocamalaPronta.com.br. Então a Veroca quer que eu seja igual a ela, como toda mãe. Então, para mim aproveitar a vida, por incrível que pareça, é trabalhar no estado. E a gente trabalha no estado brincando, porque o estado é maravilhoso, tem pontos turísticos maravilhosos, as pessoas são interessantes, as pessoas precisam muito de você. E a coisa mais que te deixa feliz na vida é um ser humano achar que você pode resolver o problema dele. Isso é de uma riqueza e de um poder que te dá e uma vontade de você de resolver. Então, aos 60 anos, eu me sinto jovem interiormente. Agora, uma coisa importante, eu me sinto muito experiente. Eu não sou melhor do que nenhum opositor ao Senado. Ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Cada um, cada qual. Mas uma coisa eu tenho a mais do que eles. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência na área para ajudar o Estado, conhecer o caminho das pedras, buscar soluções para o Tocantins. Eu acompanho a senadora Cátia Abreu há muitos anos, inclusive nós fizemos uma dobradinha em 98. Eu candidata a estadual e ela federal. E hoje, pouca gente sabe, mas a gente é comadre, ela batizou meu filho e a gente tem uma amizade fora do jornalismo e da política, o que não atrapalha que eu faça meu papel e ela o dela, né? De vez em quando eu sofro algumas críticas aí, você está protegendo sua comadre, mas não é. Vocês vão ver aqui nessa entrevista, que eu vou perguntar tudo que vocês querem saber. Jornalista não pode ter comadre, alguém tem que batizar essas crianças, né, gente? Então, os meus também foram batizados. E, na verdade, eu me insinuei para ser madrinha do Leonardo, porque a Roberta, a luta dela com essa criança é admirável e é um modelo, é um exemplo para o Tocantins, para as mulheres, para o Brasil, do que é uma mulher forte, que criou essas crianças sozinhas e adotou essas crianças. Então, ela buscou essa condição para ela, né? Então, eu não canso de repetir que as pessoas deviam focar nesse exemplo maravilhoso que é a Roberta. E eu me senti responsável por essa adoção, como se minha também fosse. Então, eu quase que supliquei para ser madrinha da criança. Foi isso, a verdade. Kibe Barreto era viva, ela falou para a Kibe, olha, eu vou batizar esse menino. Deu certo no final. Mas eu quero voltar nesse ponto. O que faltou, senadora? O que você ainda não fez e que é necessário um terceiro mandato aí de Senado para fazer? Ai, Roberta, eu não sei nem se a gente termina, viu? Porque as demandas, elas vão mudando. Inclusive a gravidade delas. Hoje nós estamos num momento grave do Tocantins? Estamos. Nós aumentamos muito a pobreza no estado e essa insegurança política que nós estamos vivendo nos últimos 12 anos, de trocar de governador a cada 2 anos, isso prejudicou muito o estado. Atrasou o estado. Por quê, Cátia? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu digo, como é que um dono de uma empresa pode planejar o crescimento dessa empresa, o desenvolvimento da empresa, se ele não tem estabilidade na direção dessa empresa? Eu passo a mesma coisa para o Estado. Que horas que esses governadores tiveram para planejar casas populares, asfaltos novos, recapear asfalto, construir o Hospital de Araguaína, terminar o Hospital de Gurupi, se cada 2 anos um sai da cadeira? Então nós tivemos um prejuízo maior e nós precisamos, assim, com muita força, com muita fé, pedir a Deus que a gente tenha um governador que fique 4 anos na cadeira e que tenha minimamente responsabilidade com esse estado, para que a gente recupere o tempo perdido. Lá atrás, quando Siqueira Campos foi governador e o Avelino, dinheiro não existia. Era quase que assim um exercício impossível arrumar dinheiro para financiar o estado. Hoje é o contrário, Roberta. Hoje está assim de recursos, precisa de projetos. E nós não fizemos nesses 12 anos, esses governadores não projetaram nada. Então nós precisamos correr contra o tempo. Eu quero me colocar inteiramente à disposição do governador que foi eleito pelo povo do Tocantins. Não quero ter nenhuma aresta, porque eu quero ser uma soldado raso para buscar recursos, buscar condições de nós fazermos 40 mil casas populares, 42 mil casas populares, isso está na minha cabeça e não sai. E nós precisamos de no mínimo 2.000 quilômetros de asfaltos novos e recapear, consertar os esburacados que foram feitos no passado. Então a tarefa é árdua e eu me sinto preparada, capaz e em condições de ajudar nessa tarefa maravilhosa que vai ser resgatar o nosso estado. Muito bem, eu volto daqui a pouquinho com mais perguntas para a senadora Cátia Abreu, não saia daí.
Eu sei que cada um de vocês sente na pele, em graus diferentes, todo tipo de dificuldade. E quando o drama de cada um se soma ao drama de outras pessoas, se forma um painel assustador da atual miséria brasileira. Hoje, mais de 33 milhões de irmãos brasileiros passam fome. 125 milhões não fazem as 3 refeições diárias. Mais de 50 milhões vivem só com R$14 ou menos ainda por dia. Mais de 10 milhões estão desempregados. E 66 milhões e 600 mil pessoas estão penduradas no SPC e no Serasa. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos, os oportunistas e os corruptos. São políticos muito diferentes do que eu tenho sido durante toda a minha vida. Estou de volta aqui com a minha amiga e senadora Cátia Abreu. E eu quero saber, Cátia, ao longo do tempo, senadora, são várias fases na sua atuação desde deputada federal. Eu me lembro da CPMF, que eu acho que foi quando a Cátia foi conhecida em todo o Brasil, né? CPMF, aquela guerra, a relatoria Imposto da do cheque, né? Que o povo conhece e se lembra. Foi tão Todo bom. cheque dado, um pedacinho era imposto. Eu fiquei tão feliz quando acabou a CPMF. E depois vários projetos, né? Teve várias atuações na cadeia do agro, o leite, os pequenos animais a bater, criação de carneiro. Algumas coisas deram certo, outras não foram para frente, né? Pela própria situação do Estado. E eu noto que de um tempo para cá, parece que a sua atuação mudou. Saiu do foco do agro, veio Força Mulher, veio Catarata Zero. Essa mudança foi uma estratégia política? Roberta, é uma pergunta muito interessante porque ela está muito clara a resposta na minha cabeça. Tudo tem uma estratégia na vida, óbvio. E um mandato, você tem 1, 2, 3 mandatos, ou apenas um mandato, você tem que exercer a criatividade. Você não pode ficar estagnado, porque o povo é muito criativo, né? O povo tem as suas demandas, a sociedade tem as suas demandas e a gente tem que acompanhar e criar formas de resolver esses problemas. Quando eu cheguei ao Senado Federal, eu percebi rapidamente que lá não é lugar de você ser um político que se dedica a uma única tese. Então, eu conhecia bastante a agropecuária brasileira, tanto que fui ministra da Agricultura, mas percebi que lá eu tinha que ser muito maior do que isso, para fazer jus ao meu salário, aos meus votos. Eu sou uma senadora que ganha do Estado brasileiro, como todos os senadores, e então eu sou muito responsável com a tarefa dada a mim. Então eu percebi que lá não dava para ter proeminência, importância, se eu não entendesse de todas as matérias. Ah, então é muito sabidona. Não, eu sou estudiosa, eu gosto de estudar. Então eu percebi que lá tinha muitas pessoas experientes, que foi presidente da República, governador, ministros. Eu falei, bom, aqui só me resta uma coisa, fazer o que eu fiz há 35 anos, há muitos anos atrás, hoje 35, que foi aprender o que era agro. Então, aí quando eu cheguei aos 43 anos no Senado, eu tinha que aprender de tudo, não só do agro, eu não tinha mais esse direito. Chegou muito jovem, hein? 43 anos. A média lá de idade é qual? Eu era mais nova na época. Eu era mais nova quando cheguei no Senado, eu e o Marconi Perillo. Eu, um ano mais nova que ele. Então, eu vi, Roberta, que eu tinha que falar de impostos, de qualificação profissional, eu tinha que falar saúde, profundamente sobre saúde, sobre educação, eu tinha que falar sobre tecnologia, exportação, importação, infraestrutura, estrada, ferrovia, hidrovia, portos. E aquilo foi me dando uma riqueza, eu fui apaixonando por tudo isso e compreendendo essas matérias, uma memória fantástica para esses estudos, para as coisas simples eu esqueço tudo, mas as coisas que eu preciso eu decoro tudo, eu guardo tudo na minha cabeça e eu fui crescendo no Senado em termos de respeitabilidade. Falava sobre um determinado assunto, ela entende disso. Então, muita dedicação. E aí, no primeiro mandato, foi um mandato de posição, de fazer posição no Senado. A Cátia, que veio do Tocantins, um estado que tem pouco eleitor, uma mocinha nova, será que veio para ficar? Né? Como diz assim, eu falei, eu vou provar
que eu vim do Tocantins, de um estado novo, com pouca gente, mas que nós temos gente trabalhadora, inteligente por lá, principalmente mulheres. Então eu me dediquei a me tornar proeminente, a ter respeitabilidade, a ter reconhecimento, porque tudo isso traz poder. E o que eu quero com esse poder? Com esse poder é que eu fico forte para trabalhar e trazer ainda mais coisas para o Tocantins. Articular. Articular. Se você ficar fraquinha lá, ninguém te escuta, certo? E você não tem aquela demonstração de coragem, de força, para falar, opa, respeita essa moça, porque aqui não é mole não. Então eu construí isso propositadamente. No segundo mandato, eu tive experiências maravilhosas que estou tendo até hoje. Então, eu acredito que depois dessa ansiedade de me manter, de manter essa posição de reconhecimento, isso foi um desgaste enorme de trabalho. Imagina. Então, hoje, as cortes supremas, toda a justiça do país, todas as instituições, eu tenho entrado e saído em todos os lugares, discuto e debato com essas pessoas importantes e acaba criando um bem-querer, que eu tenho também muita facilidade de fazer amizade, as pessoas me veem como uma pessoa leal, uma pessoa sincera e franca. Então, a gente constrói isso, sabe, Roberta? Não é por acaso, a gente precisa de muita força e muito trabalho para conquistar. No segundo mandato, eu me obstinei às obras no estado para os municípios. O Tocantins começou a entrar numa fase ruim, os governadores caindo por corrupção, e então eu me dediquei às prefeituras. Tudo que eu conseguia, mandava para as prefeituras. E graças a Deus isso deu uma repercussão maravilhosa. Eu fico achando maravilhoso quando eu vejo uma cidade que tem equipamentos públicos, que a cidade cresceu, ficou bonita, iluminada, asfaltada, com recursos que eu trouxe de Brasília. E no meio desse caminho, a gente, não sei se talvez pela idade, a gente vai avançando na idade e graças a Deus a gente vai ficando cada vez mais humana. Então, diante de todo um trabalho muito no concreto, no asfalto, na parede, no tijolo, você está vendo, num período muito difícil do Estado, as pessoas sofridas. Então, eu tomei uma decisão muito forte na minha vida e eu vou fazer uma transformação no meu próximo mandato. Não significa que os outros não foram bons, foram maravilhosos. Foi uma construção. Foi uma construção. E nesse momento agora, eu quero falar de gente. Eu quero tratar de gente, eu quero trabalhar para as pessoas que elas sintam aqui, ó, opa, esse benefício chegou aqui. Por exemplo, eu fiz o programa Catarata Zero, estou terminando a fila. Quantos milhões investidos? Roberta, eu pensava que ia ser 14, mas vai chegar a 18, porque a fila está aumentando inexplicavelmente. Eu até não sei dizer se também. Correu. Eu acho que vem pessoas de fora do estado também e que dão uma condição no desespero, vontade de operar e que também entram para dentro do estado com parentes e vão se inscrevendo no SUS. Porque o SUS é universal, né? Não tem barreiras. E então, nós temos tantas fronteiras aqui, limite com tantos E outra estados. coisa, essas pessoas são parentes de tocantinenses. Eu imagino que esteja acontecendo isso, mas isso não é problema. Então, vamos chegar a quase 18 milhões de reais. O ano que vem eu continuo menos, porque vai ter menos cirurgias. Quantas mas eu quero pessoas operadas, senador? Dá para saber? Dá, claro que dá, diariamente. Nós temos 11.500 cirurgias feitas. Né? Então, Olha muita que beleza. gente. Isso em é 2 política anos. que faz diferença na vida Em da 2 pessoa. anos. Quer dizer, a pessoa sentiu, derrubou aquele véuzinho que ela tem no olho, certo? E sai da clínica enxergando, Roberto. Mas as pessoas sabem que esse programa é da senadora? Sabe, porque eu cuidei de não deixar na mão de terceiros a divulgação. Então, a senadora tem uma pessoa em cada lugar da cirurgia, entregando o nosso material, explicando como é que funciona o programa, que chamem outras pessoas, que informem as pessoas. Então, hoje esse programa colou na senadora, porque eu estou fazendo a minha obrigação? Estou, mas eu preciso do reconhecimento, porque é isso que me traz a política de volta. Então, se alguém falar assim, o que essa mulher fez? Foi o Catarata Zero, será que foi ela mesma? Então, se você falar só na hora da campanha, ninguém acredita. Verdade. Então, eu martelei bastante sobre os asfaltos, sobre os equipamentos hospitalares, custeio de saúde, porque a população precisa saber, não é para agradecer, repito, é para reconhecer e falar, não, essa senadora de fato compensou o salário que ela ganha. Então, agora vai ser o Tocantins Sorridente. Vai atender direto aqui, ó, só que aqui na boca. Eu quero, se eu investir aí 20 milhões no Catarata, 18 milhões, eu invisto 40, Roberta, 50, 60 milhões, são 8 anos de mandato, filha. Então eu quero investir pesadamente nos dentes das pessoas.
porque Saúde isso bucal. é saúde bucal, autoestima emocional, que a pessoa melhora emocionalmente, mais oportunidades, e é uma questão de igualdade, Roberta, é uma questão de justiça, eu poder tratar os meus dentes igual uma pessoa que ganha muito mais do que eu poder fazer, igual catarata. Uma cirurgia de catarata custa 10, 12 mil reais. Nós fazemos com os mesmos médicos, eles operam as pessoas sem renda, com o mesmo médico, o mesmo equipamento, o mesmo procedimento, e nós pagamos um valor bastante menor, porque é muita gente. E o dinheiro fica no Estado, porque esses oftalmologistas que operaram, são 7 clínicas, esse recurso todo no Tocantins, quase 20 milhões, não deixei vir clínicas de fora. Eu fiz questão que fossem clínicas tocantinenses. E o Tocantins Sorridente, eu vou fazer igual. Não quero aparelhos e equipamentos públicos. Eu vou dar o recurso para o prefeito vai contratar as clínicas odontológicas, de odontologia, cada um na sua especialidade, porque eu quero fazer nas escolas, em primeiro lugar, eu quero que as pessoas, que as clínicas tenham os seus ônibus, ou montem as clínicas de alguma forma, em forma de tendas, de pré-moldado, dentro das escolas, e a gente fazer criança, jovem, adolescente, pré-adolescente, os pais. E quem não tem filho na escola, nós vamos montar um sistema com a prefeitura, via CRAS, em algum lugar da cidade. O importante é que todo mundo, eu quero alcançar, como eu fiz com Catarata Zero, eu sei que a parte dentária é muito maior do que o catarata, muito maior. Eu não sou candidata ao governo, mas eu sou boa de arrumar dinheiro, eu sou boa de arrumar recurso em Brasília. Então vocês ficam tranquilos que tudo que eu puder fazer para esse programa nós faremos. Eu quero fazer da cárie ao implante, ao aparelho dentário, se precisar de cirurgia, eu quero fazer, às vezes não tem mais jeito, precisa fazer uma prótese, nós vamos fazer, então nós vamos dar um tratamento de excelência. Kátia, você conseguiu fazer 10 mil pessoas, 10 mil tocantinenses? Sim, eu queria ter feito mais, mas esses 10 mil, o serviço vai ser de qualidade, vai ser de primeiro mundo, igualzinho foi o catarata. Não acerto serviço porco, serviço feio, só porque é de graça. Então, fazer uma coisa de alto nível que já está repercutindo o catarata no Brasil inteiro, como talvez a única senadora do Brasil que tenha, sem governo do Estado, terminado e combatido a catarata no Estado. Eu quero fazer a mesma coisa com a parte bucal. E quero fazer um grande novo programa de combate ao câncer de mama. Por que novo? Porque tudo que eu fiz até agora, eu me senti frustrada. Eu comprei muitos equipamentos, muitos mamógrafos, E ficaram parados. tudo parado, gente. Eu vou desistir, não vou atrás mais de erro e defeito. Então o que eu vou fazer? Partindo da experiência do catarata, eu vou fazer o Tocantins Sorridente e o combate ao câncer de mama, que vai ser Amigas do Peito, o programa. Então o que eu quero fazer? A mesma coisa, prefeito, toma o dinheiro, contrata as clínicas, fez a mamografia, pague. Fez a mamografia, pague. O aparelho quebrou, nós não temos nada com isso. Vai mandar consertar o aparelho e traga ele de volta. Quando a gente encontrar alguma coisa no seio da mulher, nós já queremos deixar o recurso para também dar o suporte no Hospital do Amor, no Hospital do Câncer, para o tratamento imediato. Porque o grande problema da mamografia, ela é boa? É. E depois da mamografia, se encontrar alguma coisa, a mulher vai para casa chorar, porque ela não tem para onde ir, ainda falta muita coisa. É muito lento o tratamento para o câncer de mama no SUS. Embora nós ainda podemos agradecer o SUS, né? O SUS existe. Exato. O Brasil é um país privilegiado com esse sistema único, mas demora invejado no mundo inteiro. E no câncer o tempo faz muita diferença. Faz. Né? O câncer faz diferença. Eu tô com um amigo que estava com uma manchinha no nariz e eu insistindo, vai operar, e o médico é meu cunhado. E ele foi depois de 2 meses. Meu cunhado me ligou e falou, Kátia, mais 1 mês nós íamos tirar o nariz dele. De tão violento e forte que é. Graças a Deus não é grave. Mas iam tomar o nariz e ter que fazer uma grande plástica para consertar. Então o câncer é por minuto que a gente tem que contar. E eu vejo no interior do estado que onde não tem os laboratórios, os prefeitos não têm estrutura de laboratório, demoram de 6 a 8 meses para entregar o resultado do Papa Nicolau, que é o exame de câncer de colo de útero. Às vezes um ano. Então, isso tudo eu quero. Já passou da hora, né? Isso para mim que é investir em gente, sabe, Roberta? É fazer programas que a pessoa fala assim, poxa vida, a política me deu alguma coisa, a política está funcionando. Então, não só na área de saúde, mas na área do emprego. Então, como é que eu vou atingir as pessoas? Eu vou dar um exemplo claro, você tocou no assunto agora mesmo. Eu fiz o Força Mulher.
Uma coisa tão simples, mas tão simples e maravilhosa. Por isso que é maravilhosa, porque é simples. Eu odeio complicação. O que eu fiz? Chamei o Sebrae. Sebrae, vocês capacitam muito bem. Agora, isso não basta mais. Eu vou colocar recursos e vocês vão comprar as ferramentas de trabalho. Então, se inusitado, é que elas escolheram coisas assim impressionantes. Eletricista, encanadora, pedreira, pintora. O critério é para as mulheres que estão cadastradas no CAD único, que são mulheres com vulnerabilidade de alguma forma, em termos de renda. E aí, para o próximo mandato, eu quero fazer igualzinho o Força Mulher, só que eu quero fazer o Força Jovem e o Força Rural. Para pequenos produtores que querem um kit de irrigação, que querem as caixas de abelha para começar a vida, que estão lá, às vezes, sem estímulo. E para o jovem a mesma coisa, de 21 a 35 anos, o maior desemprego do país e do Tocantins. É a hora que você está com mais energia, com mais vontade de ganhar dinheiro, você não tem opção. Então eu quero fazer um forte programa Força Jovem, também em outras profissões, claro. Nós estamos selecionando as profissões para o próximo mandato. Eu quero colocar recursos, se for abençoada com o próximo mandato, eu quero colocar recursos para fazer nas profissões que os jovens querem. Por exemplo, influencer, montar o seu site, montar desenho gráfico, prestar serviços na internet. Eu quero profissões que os jovens estão interessados. É outro mundo, um novo mundo. É um novo mundo. Então, o que tem que dar? Um tablet, um computador? E nós vamos começar com isso? Vamos treinar e dar esse instrumento de trabalho? Não, Kátia, eu quero ser mecânico, eu quero ser eletricista. O jovem tem o direito de escolher o que ele quer. Então, nós vamos formatar a grade para que nós possamos atender esses jovens. Então, esse é um programa na área do emprego. Então, eu estou dividindo saúde, o Catarata continua, Tocantins Sorridente e Amigas do Peito. E na área do emprego e renda, eu quero fazer fortemente o Força Mulher, o Força Jovem e o Força Rural, tudo dando instrumento na mão das pessoas. Isso é que é falar de gente. Então, quando eu digo falar de gente, é na prática, não é só no verbo e nas palavras bonitas, não. Tem projeto. Tem projeto, dinheiro reservado, quanto vai custar, quanto que eu quero fazer por ano. Porque a mulher é assim, né? A gente é muito detalhista. E nós voltamos daqui a pouquinho com a senadora Kátia Abreu para a gente falar um pouco de política. Me acompanha aí. Eu sei que cada um de vocês sente na pele, em graus diferentes, todo tipo de dificuldade. E quando o drama de cada um se soma ao drama de outras pessoas, se forma um painel assustador da atual miséria brasileira. Hoje, mais de 33 milhões de irmãos brasileiros passam fome. 125 milhões não fazem as 3 refeições diárias. Mais de 50 milhões vivem só com R$14 ou menos ainda por dia. Mais de 10 milhões estão desempregados. E 66 milhões e 600 mil pessoas estão penduradas no SPC e no Serasa. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos, os oportunistas e os corruptos. São políticos muito diferentes do que eu tenho sido durante toda a minha vida. E eu volto aqui com a senadora Kátia Abreu e nós vamos agora para um bate-bola político, falando um pouco dos motivos que as pessoas têm, às vezes, para não votar na Kátia. Eu vou colocar um que eu escuto muito por aí, a gente anda e ouve. Uma hora a Kátia estava com o Siqueira, outra hora a Kátia estava com o Marcelo. Aí brigou com o Siqueira, brigou com o Marcelo. Como é que é isso, senadora? Ótima pergunta. Na verdade, nós já tivemos outros governadores. Nós tivemos Gaguinho, Sandoval, Carlesse e Vanderlei, certo? E Avelino. Então, eu sempre fui Siqueira. O Siqueira apoiou o Marcelo, indicou ele para nós como governador e eu, então, apoiei 2 governadores. Nós já tivemos 8 governadores. Então, não é um vai e volta. Eu apenas apoiei 2 governadores no Tocantins, de 8 governadores. E essa fama de briguenta? Isso atrapalha? Roberta, como é que é? Quando bate lá aquela raiva, não segura? Você sabe que no passado recente,
as pessoas falavam dessa minha luta como uma coisa negativa. Hoje, o que eu escuto na rua, se ela não fosse brava, não tinha chegado onde chegou. Se ela não fosse brava, ela não conseguia tudo que conseguiu pro Tocantins. Porque a minha braveza, Roberta, eu sou muito transparente, todo mundo me conhece. A minha braveza é nas lutas. Outro dia eu tive que fazer um escândalo no começo do ano, porque queriam fazer uma duplicação da rodovia BR-153 e o Tocantins ia ter investimentos daqui 20 anos e o trecho de Goiás em 10. Imagina a braveza, gente, eu virei uma leoa. Falei, mas movi céus e terras e reverti em 3 dias, com essa valentia toda. E graças a Deus, tanto o trecho de Goiás como o trecho do Tocantins vai receber os mesmos investimentos graças à braveza da senadora Cátia Abreu. Então, eu não sou brava com coisa boba, eu sou brava com coisa importante para o meu estado, defender principalmente a maioria. Agora, esse gênio forte tem hora que sai um pouco do tom. Eu vou lembrar 4 episódios aqui. 4? Vamos ver. Um vinho no Serra, foi um. A pasta do Alcolumbre, foi outro. Aquela descascada no Marcelo Miranda na véspera da posse. A senhora foi na casa dele e brigou. E por último, Helenil da Penha, essa briga mais recente. Essa Cátia, que às vezes destempera, briga, xinga, bate na mesa, o que acontece? É porque o gênio é muito forte? Não, é porque a coragem é grande. Me conta. É coragem, Conta gente. pra nós. A gente tem que ter coragem e força moral. Não significa que eu sou a santinha, a boazinha, a melhor dos mundos. Não, isso a gente sabe que não é. Eu tenho muitos defeitos, gente, mas eu tenho um sentimento muito forte de justiça e de lealdade e de dignidade. O primeiro, do vinho. Eu faria tudo de novo, certo? Porque ele tentou ofender a minha moral em público e eu nunca lhe dei aquela ousadia e ele não tinha o direito de tratar a mim, que sou mulher, da forma que ele tratou, certo? Nunca mais falou com o Serra? Falo. Ele puxa assunto comigo, puxa. Eu não guardo mágoas, certo? Eu acho que ele aprendeu uma lição e eu fui um instrumento de educá-lo do ponto de vista do tratamento de mulheres. Eu recebi milhares de ligações me dando parabéns de pessoas que foram ofendidas por ele e que não podiam reagir porque não era senadora, talvez, entendeu? Não estava no mesmo nível. Agressiva se eu tivesse jogado copo nele, entendeu? Que a vontade até foi grande. Mas o vinho foi um símbolo. Foi só um desperdício. Eu fiz, foi um desperdício e foi um símbolo forte para ele ficar no seu lugar e que sirva para outros homens que queiram ofender as mulheres pela sua moral e pelo seu procedimento, seu comportamento. Ninguém deve satisfação a ninguém. Ninguém tem o direito disso. A pasta, eu não tinha o que fazer, Roberta. Imagine eu julgando um processo seu e eu sou a sua opositora. Eu estou demandando contra você. E não pode ser juíza. Não posso ser juíza. Então você está se defendendo de alguém que te ofendeu. Eu que te ofendi. Nós duas lutando contra a outra. Aí de repente o juiz sai da cadeira e eu sento aqui no seu lugar e vou julgar. Você acha que eu vou julgar a favor de quem? Então o Alcolumbre naquela hora, ele estava na cadeira de juiz e ele era candidato. Tinha 2 candidatos e ele querendo ser o juiz. Quando eu vi que tudo isso ia acontecer, eu não bati a pasta na cabeça dele. Eu tive coragem de pegar recolheu e carregou. Se não tiver aqui ordenamento jurídico, a pasta não volta. E eu queria que eles viessem arrancar do meu colo, não vinha, né, Roberto? Não vinha. Não tinha essa coragem, já sabia com quem estava mexendo? Então Roberta, foi a única coisa que eu podia fazer, porque eu queria que eu fizesse o que? Avançasse e bater, partir para a luta de tapa, jamais faria isso. Né? Às vezes a gente tem vontade, mas não pode fazer. É politicamente incorreto. Então, a gente tem que se controlar. Então eu falei, gente, o que me resta aqui para impedir tudo isso? A pasta, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Né? Então, todo mundo ficou sem ação, porque não foi uma agressão física e nem verbal. Mas interrompeu aquele rito. Interrompeu. E o que deu? A justiça deu ganho de causa à nossa tese, que ele não podia ser juiz. E tanto que escolheu o senador mais velho, colocou como juiz e foram para a disputa. E ele até ganhou. Esse não era o problema. Ter voto tem ou não tem. Agora, o cidadão que está concorrendo a ser juiz, não dá. Imagina um juiz de futebol. Ele ser o técnico do jogo e virar juiz do jogo. Não tem condições. Bom, o outro é o que mesmo? Marcelo Miranda. Os 2 aliados, os 2 fizeram campanha juntos, ganharam a eleição. Marcelo Miranda foi assim, uma luta intensa para aquela eleição. E o Marcelo Miranda tinha feito um compromisso conosco, tanto comigo como, na época, deputado federal Irajá. Porque nós fomos para essa luta, Roberta, de corpo e alma. Era quase impossível aquela vitória. O Marcelo não tinha nem partido.
O partido tinha sido arrancado dele, o comando do partido, e o comando do partido queria ser vice do Siqueira, ou Sandoval na época? Sandoval. Sandoval. O vice, o MDB que estava no comando queria ser vice do Sandoval. E o Marcelo não ia ser candidato a nada, porque ele era MDBista e não tinha um mandato. Eu tive que ir para dentro do partido. O Michel Temer me convidou para filiar, para que a gente pudesse resgatar o partido que tinha sido tomado dele, para ele poder ser candidato. Uma luta enorme. E essas lutas minhas, eu garanto que eu não me arrependo de nenhuma delas, viu, Roberta? Porque naquele período era de justiça. Marcelo tinha uma boa popularidade, ele estava em condições de ganhar a eleição, então era uma articulação muito, assim, rasteira em cima dele. E aí, quando passou a eleição, antes da posse, nós tínhamos um cumprimento com ele de participação no governo, e ele queria cumprir apenas comigo e não queria cumprir com o deputado Irajá. Então aí foi o atrito e nós achamos melhor, diante do clima ruim que estava, nós nos afastarmos. Então não teve maiores resultados. Agora que umas verdades para ele eu falei. Né? Umas verdades, isso ninguém me impede. Não avancei, não gritei, não berrei, mas falei duramente com ele e chamei atenção para esse episódio. Mas isso já passou, ficou para trás. Helenil, deputado estadual de Araguaína, então já estou acostumada às vezes, a gente não deve se acostumar, mas com traições, com recuos, palavra não cumprida, então isso para mim é passado e é uma coisa que a gente está assim, acostumada a ver. Não é correto fazer isso, eu sempre procuro cumprir a minha palavra, sempre procuro cumprir os meus compromissos, palavra dada não pode ser retirada, então isso a vida política nos ensina que a gente tem que ter paciência e chegar em frente. Muito bem, nessa eleição, por várias circunstâncias, você terminou saindo como uma candidata independente. Por que você e Irajá não planejaram essa disputa juntos? Mãe e filho, governo e Senado. Roberta, em primeiro lugar, eu acabei de dizer agora há pouco sobre o cumprimento de palavra. Compromisso feito tem que ser cumprido. E nós fizemos uma tentativa, a convite do governador Wanderlei Barbosa, para uma união. E no meio do caminho isso deu errado. E o senador Irajá, ele é o meu filho em casa, será a vida inteira meu filho, mas ele é um senador da República e eu, graças a Deus, criei meus filhos para o mundo, para tomar decisão, para fazer as suas escolhas, certo? Nós não somos adversários, não somos inimigos, muito ao contrário. Nós vivemos com muita harmonia, mas discordância sim. Ele não concorda com tudo que eu faço e nem muito menos eu tenho que concordar com tudo que ele faz. Então, quando não deu certo lá, por vários motivos, com o Wanderlei Barbosa, eu decidi, dando a palavra aos meus líderes, que eu seguiria independente, porque eu tenho muitos líderes que apoiam os 4 candidatos a governo. E eu não queria causar constrangimento para esses líderes, de ficar sendo pressionado, ficar sendo acuado por A, B, C ou D. Então eu decidi essa independência e quero registrar que se um dos 4 candidatos a governador causasse, na minha imaginação, algum risco para o Estado, eu não ia me manter independente, eu ia trabalhar contra esse personagem que pudesse fazer mal ao Estado. Mas eu não vejo isso nos 4 candidatos. Eu vejo os 4 candidatos comprometidos com o Estado. São, de fato, tocantinenses, que investem aqui, moram aqui, foi criado aqui. Então, eu estou tranquila com relação ao perfil dos 4 candidatos, certo? E, bom, eu fiz o compromisso e estou na luta. Eu tenho apoio de 77 prefeitos do Estado. Pelo que eu entendi, então, o senador Irajá não manifestou o desejo de ser candidato ao governo antes do seu compromisso com o Wanderlei? Não, absolutamente. Inclusive, eu até insisti algumas vezes que acho que poderia ser uma oportunidade dele ser candidato ao governo e eu, então, poderia apoiá-lo nisso. Quando eu fiz esse compromisso, depois, por outros motivos, ele achou que ele não concorda com a administração do governador Wanderlei, ele não acha que é uma administração ideal para o Tocantins, é a ideia dele, e resolveu, então, sair candidato, porque ele estava vendo uma eleição muito sem compromisso, uma eleição automática, vamos assim dizer, foi o que ele disse na imprensa. Então, ele tomou essa decisão de sair. Vocês não conversaram candidato. sobre isso? Não, ele me avisou um dia antes, à noite, que ele iria tomar essa decisão. Mas a decisão estava tomada, não foi uma consulta, foi apenas uma comunicação. Então, ele me comunicou que ia lançar a candidatura, que ia ficar também independente, sem senador, por minha causa,
né? E foi a luta, isso que aconteceu. Senadora, a senhora comanda o PP no estado. O partido, ao final, não montou chapa de deputado estadual. Houve algum atrito com relação à sua decisão de seguir independente e a vontade do deputado Vicente Júnior de caminhar com o Palácio? Isso aí desestabilizou a chapa ou não? O que aconteceu lá atrás é porque o governador falou, Kátia, ainda quando estávamos caminhando juntos, nós temos 18 candidatos a deputados estaduais e pode ser que a gente precise montar 2 chapas. Então todo mundo que ia filiar no partido perguntava assim, vai ter candidato com mandato? Então eu queria saber isso e não filiava. Eu falei, não, vai ter candidato de mandato. Então eu deixei o partido reservado para acolher os deputados de mandato, dividindo uma chapa comigo, outra com o partido do governador. E eu fiquei pacientemente esperando, estimulando para ver se isso pudesse acontecer. E não aconteceu. E um dia antes do prazo de fechar a chapa, o deputado Vicente Júnior, então, me ligou e dizendo que acha que poderia montar uma chapa de deputado estadual, que tinha muita gente procurando ele, e eu dei o maior apoio. Falei, fique à vontade, eu acho que tudo é válido na democracia. Foi ele que montou a chapa. Foi ele que montou a chapa. E eu, então, aplaudi. Eu não ia evitar que um político que quer exercer a democracia, montar a chapa, eu ia dizer que não, porque não tinha motivos para isso. E isso até me causou algum problema com a deputada que tinha saído do partido, porque não tinha chapa montada. Ela acha que eu fiz isso para ela sair da chapa, mas não foi. E o Vicentinho, então, montou aquela chapa e tudo estava caminhando relativamente bem, até com a possibilidade de fazer uma vaga. Me deu desgaste com os deputados de mandato? Me deu, porque imagina que a presidente do partido é que deve ter montado esse estratagema. A gente sempre leva a culpa. E então aconteceu isso. Quando houve o rompimento, o Vicentinho estava aliado do governo, ele participa e fez a indicação do Rural Teams, estava todo harmonizado no governo, sem nenhum problema, achei que tudo isso era uma coisa normal, mas o governo decidiu que nós não caminharíamos juntos, não tinha clima para caminhar junto, e eu então segui o meu caminho independente. Mas o deputado Vicentinho Júnior ainda apoia o governo do Wanderlei Barbosa. Isso eu não vejo nenhum problema, ele é livre para escolher quem ele apoia. Nós não temos candidato a governo, então ele pode ficar livre para apoiar quem quiser. Uma coisa que eu admiro na senadora, vou aproveitar aqui que nós estamos lá para falar, é essa resiliência dela. Com tudo que aconteceu, a senhora seguiu em frente, né? Cada dia ali trabalhando um episódio negativo e revertendo esse episódio negativo. E chegamos a essa semana da inauguração do seu comitê com o apoio da prefeita da capital, Cíntia Ribeiro. Como é que isso foi construído, senadora? Com muita tolerância e muita conversa, e sem ter pressa, com paciência. Então, o segredo da política é o diálogo e a paciência. Quem apressa come cru, ou então come muito quente. E eu tenho o maior respeito pela prefeita Cíntia e nós estamos conversando, continuamos conversando muito. Eu tenho muita simpatia pelo candidato a deputado estadual Montuan, acho ele uma bela figura. Nós já convivemos juntos nas campanhas do Siqueira Campos, ele era advogado da campanha, a gente já tem uma experiência juntos. Eu tenho admiração pela prefeita, é a única prefeita mulher do Brasil, de capital. Ela tem instalado, a Cíntia, um modus operandi bem diferente, e as pessoas estranham essa forma dela de fazer política. Alguns avaliam muito fria, muito distante, que não toma posição, porque muita gente tem pressa. E ela construiu a maneira dela de fazer política, e as pessoas precisam respeitar isso, né? Ela não tem obrigação de me apoiar, né? Isso não é uma obrigação, ela vai apoiar se quiser me apoiar. Então, a forma de decidir, cada um tem a sua. E cada um que arca com as consequências. Às vezes, a pessoa que demora a tomar decisão, às vezes sai ganhando daquele que foi muito apressado. Então, eu acho que eu gostaria de registrar que eu já sou diferente, e talvez eu que esteja errado. Eu sou muito transparente e tomo decisões muito rápidas, e eu estou revendo meus conceitos. E acho a forma dela fazer, ela fez tudo na hora certa, no tempo dela, né? A hora certa dela. Então, eu registro isso. E se eu ver declarado o apoio dela para mim, é claro que eu vou ficar muito feliz, e isso vai contribuir fortemente para a minha eleição, não tenho dúvida disso. E nesse momento, eu aprendi, quando você diz que eu tenho uma facilidade, uma certa força para superação, eu tenho mesmo, Roberta. Eu, diante da adversidade,
Eu não sei o que é isso. Eu, de novo, falo do Espírito Santo, você me desculpa, mas eu não posso. Imagina. Eu não posso ficar sem falar. Porque não tem explicação. Eu, diante da adversidade, quando a coisa parece assim que ficou tudo ruim, me dá uma força, Roberta do céu. Tem uma força interna, que é o Espírito Santo que fala, reage, trem. Não nasci pra, não te fiz para ser fraca. Eu acho que ele fala isso no meu ouvido. Não te fiz para ser fraca, não te fiz para ser derrotada. Reage, mulher. Então, eu reajo de uma velocidade, Roberta. E as coisas quando você reage, elas vão acontecer. Você não precisa ser uma doutora, uma mestre, não. Quando você decide resolver, as soluções aparecem. Se você se amofina, se você fica complexada, depressiva, com raiva, vira as costas, solução não virá. Então, eu tenho exercido isso ao longo da minha vida. Diante das dificuldades, aí é que eu quero vencer. Aí o povo falava, rejeição da Kátia, ninguém quer a Kátia. Isso em janeiro, fevereiro, parecia que eu era uma pessoa que tinha uma doença contagiosa. E eu falei, deixa estar, porque eu tenho serviço prestado. Eu tenho confiança do serviço prestado. Tenho que mostrar. Tenho que mostrar. E tenho um projeto para frente. E hoje o Tocantins me conhece em nível nacional. Não é como uma corrupta, com processo na justiça, que envergonha o Estado. Não, até os que não gostam de mim, que não votam em mim, sabem que vergonha eu nunca passei a eles. Não, meu Estado nunca passei vergonha. Tem capacidade de dar uma volta, né? Porque aquela música que você cantou pro Toninho Andrade, lá no Palácio. Pois é, para você ver da minha disposição de seguir em frente. Ele não tinha motivos para ter toda resistência. A resistência. Não tinha motivo nenhum. E eu até mandei perguntar, que ele não queria falar comigo, o que eu fiz, que eu vou lá pedir desculpas. Também não veio a resposta. Então, se você quer saber, o coração de todo ser humano é sempre um coração humano. E eu também não tinha dificuldades com ele, eu nunca fiz nada contra ele nunca me fez nada pessoalmente. Eu vou cantar uma música aqui, quem sabe dá certo. Eu tenho tanto pra lhe falar. Então, mas ele não se comoveu, a plateia adorou, mas ele não se comoveu. Ele ficou duro. Mas eu acho que a plateia gostou de mim, acho que vai votar em mim, já funcionou. Já deu resultado. Já deu resultado, quer fazer, isso é humildade, hein? Pedindo, eu preciso de você, eu te amo tanto e tal. Mas não deu certo, ele não quis. Ele não pôde, não quis me apoiar, isso é da vida, né? Mas eu estou confiante, Roberta. Nós estamos em primeiro lugar nas pesquisas e o mais bonito que eu vejo na minha pesquisa é assim. Às vezes pergunta para uma cidadã, você vota na Kátia? Não, eu vou votar no candidato B. Mas quem que você acha que ganha a eleição? Não, eu acho que é a Kátia que ganha a eleição. Olha. Então, essa impressão que me dá muita alegria de reconhecimento, Roberta. Ninguém é obrigado a responder isso. Se as pessoas estão respondendo que acham que eu vou ganhar a eleição, é porque também não sente raiva de mim, porque senão nem isso responderia. Então pode ser que na hora da urna, se ela acha assim, não, a Kátia vai ganhar, eu vou votar nela. Quem sabe eu ganho esse voto. Senadora, muito obrigada pela sua disposição de vir aqui e responder as perguntas fáceis e as difíceis, né? Porque tem pergunta que é chata, mas a gente tem que fazer porque o povo quer saber. Não existe pergunta ruim, existe resposta maldada. Eu tenho essa tese. Fica à vontade para se despedir do nosso público e deixar a sua mensagem. Eu quero agradecer você em primeiro lugar, toda a sua equipe maravilhosa, por essa oportunidade ímpar de falar dos meus projetos, das realizações que eu fiz e principalmente as minhas opiniões da política. Eu acho que o político tem que se expor, ele tem que falar a verdade. E eu aproveito para agradecer a tolerância de todos que estão aqui nos assistindo, me dando a oportunidade de falar. Participem dos debates, assistam, eu recomendo como senadora de vocês, que assista os debates presidenciais, que assista o debate de governo, vamos ver as propostas, o último debate presidencial, o primeiro, né? Eu gostei tanto de assistir, eu acho que teve um nível bem razoável, muitos falaram propostas, outros nem tanto, mas eu achei que foi razoável, dá para assistir, né? Aquela coisa de agressão, eu desligo a televisão na hora. Então, vamos ver as propostas, eu vou assistir as de governo, eu vou assistir as de presidente da República, de todo mundo, porque é um momento decisivo, é um momento de plantar, gente, é um momento de escolher a boa semente. Porque lá na roça, a gente quando planta errado, uma semente ruim, no ano seguinte a gente resolve o problema comprando uma semente melhor. Na política não, você vai perder a lavoura 4 anos. Porque você só vai poder escolher uma semente boa de novo daqui 4 anos. Então, na política, escolha bem a sua semente, que você vai plantar agora, para você colher, depois das eleições, durante os 4 anos, muitos frutos. Então, esses frutos vêm da política. A política é poderosa para fazer o mal e para fazer o bem.
Então vamos escolher as sementes para que a gente possa escolher os frutos do bem, aqueles que vão ser lindos, maravilhosos e nos alimentar. Eu peço voto para cada um de vocês. O meu número é 111, 3 vezes o 1. 111. 111. Não tem jeito de esquecer. Me acompanhe nas redes sociais, que lá estarão a prestação de contas do que eu realizei e o que eu pretendo para o futuro. O meu planejamento de trabalho vai estar lá tudo muito bem organizado. O seu voto, o seu apoio e da sua família. Fica com Deus. Obrigada a você, e você assiste aqui no meu canal todos os candidatos à eleição majoritária do Tocantins. Fique conosco.